Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso MentorX Cash. Até antes de começar, eu queria fazer um agradecimento geral para toda a nossa audiência. A gente está super feliz aí com a repercussão que tem tido dos nossos episódios. A gente tem recebido bastante feedback, tem nos auxiliado muito para que a gente possa estar trazendo aqui os convidados para falar dos temas que vocês têm nos pedido. Mas, assim, além de agradecer, eu também gostaria de pedir para que vocês continuem se inscrevendo nos nossos canais. Essa parceria que a gente tem feito com vocês, ela é super importante. É muito importante que vocês curtam. Obviamente que quando vocês gostarem dos nossos vídeos, mas que vocês curtam os nossos vídeos, que vocês compartilhem com outras pessoas, que vocês falem com os seus colegas, com os seus amigos, com os seus conhecidos do nosso projeto, né? Que a gente toda quinta-feira está fazendo uma divulgação de um vídeo. Então, por favor, colaborem com a gente aí para que a gente chegue cada vez mais a mais gente e que essa mensagem possa ser compartilhada. Enfim, hoje a gente vai estar trazendo aqui um convidado especial, é um tema diferente até do que a gente vinha trazendo, mas que com certeza vai gerar bastante curiosidade e muito interesse para todos vocês. Eu vou passar aqui para... Hoje vocês também devem ter percebido que o nosso amigo Bruno, por um motivo particular, não conseguiu estar aqui hoje com a gente, mas enfim, com certeza nos próximos aí ele vai estar retornando aqui e vai estar nos prestigiando aqui com a presença dele. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Andréia, fazendo aqui o trabalho de host, né, Andréia? E eu queria que você nos apresentasse aí com quem que a gente vai estar falando hoje aqui. Quem é o nosso convidado hoje? É isso aí. PG, o nosso convidado hoje é um engenheiro eletricista de formação, com MBA em Desenvolvimento Humano de Gestores. Esse nosso convidado, pessoal, é um curioso por natureza, que atua há mais de 25 anos no mercado como engenheiro de automação. Ele passou por empresas como Ambev, Encid, Comal e na Seletra, Automação e Robótica. Empresa que ele fundou em 2002 e onde hoje ocupa o cargo de CEO. A Seletra possui grandes empresas em seu portfólio e é um importante player brasileiro no mercado de veículos autônomos para a indústria. Estamos falando de Sidney Goulart, que além de sócio fundador e CEO da Seletra, também é líder do Grupo de Trabalho Negócios, da Associação Brasileira da Internet Industrial. Sidney, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que o papo de hoje promete, é muito interessante. A nossa audiência vai ter muitos insights para levar desse nosso encontro hoje. Com certeza. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Andréia. Obrigado pelo convite, PG. É realmente uma honra estar aqui. Legal. Excelente, Sidney. Sidney, eu já queria até aqui emendar, aqui, depois dessa sua apresentação aqui, fazer uma proposta de tema aqui para o nosso bate-papo hoje. Porque assim, a gente está vivendo essa questão da internet, da indústria 4.0, né, da internet 5G. E eu queria que você, de certa forma, fizesse um link disso, né, quer dizer, com a automação industrial, que é o teu dia a dia aí, né? Quer dizer, pelo menos para mim, André, não sei se para você, não faz parte do meu dia a dia, enfim, o conhecimento sobre essa parte de automação industrial. Eu queria que você fizesse o link desses processos de automação com a internet 4.0, com a indústria 4.0, internet 5G, para que a gente possa, a partir daí, desenvolver o nosso tema. Você topa aí o desafio? Claro, vamos lá. Então vamos lá, então conta um pouco aí dessa automação, que eu acho que já cabe até um primeiro esclarecimento, quer dizer, que nós estamos falando aqui de automação industrial, pelo menos nós vamos falar de automação industrial, que é um pouco diferente de automação de processo, né? É bem diferente. Uhum. Então eu vou começar pelo fim, depois a gente vê como é que a gente chegou até esse ponto. Falando de automação industrial, hoje na Seletra, é uma empresa que as pessoas estão muito orgulhosas de estarem fazendo seu trabalho, porque a Seletra está se colocando como um player na área de automação industrial, principalmente na parte de robótica móvel, que é uma tecnologia
que é uma tecnologia que vem ajudar as empresas a serem inseridas na indústria 4.0. A indústria 4.0, entre tantos recursos, um deles é deixar as indústrias mais competitivas. E o Brasil precisa competir com o mercado global. E acesso a essas tecnologias torna as empresas mais competitivas. Então, o que nos enche muito de orgulho é ser uma opção para a indústria nacional e em elas adotarem também as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Não, show de bola. E o que a gente faz lá? Hoje o nosso principal negócio é robótica móvel. Fazendo uma alusão de uma coisa caseira, aqueles aspiradores automáticos que ficam pela casa indo e vindo. De forma autônoma, né? De forma autônoma. A gente fabrica isso em forma industrial. Apesar de todos os equipamentos terem uma característica interna própria, com toda a eletrônica igual, os equipamentos são customizados. Eles são customizados e de tal maneira para atender as necessidades do cliente. E cada cliente tem necessidades distintas dentro do mesmo processo. Ora ele está levando um pallet, ora ele está levando parte de um produto, ora ele está levando o próprio produto a ser fabricado. Sim. E esses robôs eles apoiam muito na questão de ergonomia, na questão de flexibilidade, Nossa. na questão de integração junto às outras máquinas e é um equipamento que ele é muito fácil de conviver com o ser humano. É muito colaborativo. Na verdade, Sim. ele trabalha imerso ao ser humano. Né? É como se ele fosse andando pela linha e as pessoas ao lado vão tratando a coisa a ser construída, a ser industrializada, e esse robô quase que invisível fica ali por baixo. Normalmente eles são baixinhos, são fortes, robustos, mas eles vão levando a coisa e a coisa vai sendo construída em meio às pessoas e vai permeando pelas fábricas, vai permeando pela parte logística. Show de bola. Até quando você fala levando as coisas, essas coisas podem ser coisas pequenas e coisas enormes. A gente havia conversado nos bastidores, assim, a possibilidade de, melhor, você já tem a utilização desses robôs, inclusive, como plataforma para enfim, fabricação inclusive de caminhões, né? De não sei quantas porte, toneladas, né? coisas de grande porte, né? É verdade. Os nossos menores carros, eles têm já uma capacidade de carga de 500 quilos. Okay. E os maiores estão dimensionados até 16 toneladas. Nossa. Então, eles são utilizados, ora para levar realmente um pallet, mas ora para levar um caminhão ou um chassi de um caminhão, de ônibus, de trator, de sistema agrícola, que são tudo máquinas pesadas. Que legal. Mas também partes leves, como, por exemplo, uma porta de geladeira, refrigerador, ou o próprio refrigerador, pequenos motores. Ora, ele faz parte logística, entregando pequenas peças em bandejas, e ora é feito para levar grandes coisas que são nem tão ergonômicas, e ele faz esse trabalho. Então ele é customizado em função da necessidade. Mas eles trabalham ora standalone, sozinhos, ou pode trabalhar em frotas também. Ainda tem isso, né? E mesmo sendo distintos, eles podem fazer parte de uma mesma frota. Que legal. Como se fosse um Uber gerenciando caminhões e carros, por exemplo. Enfim, a automação industrial a qual a gente está se referindo, ela justamente faz a integração de tudo isso, né? Quer dizer, é ela quem faz a integração dessa frota desses veículos. Os equipamentos envolvidos. Na indústria, na logística, além do produto, é muito importante a informação. Você tem que levar o produto e a informação do que você está levando. Uhum. Então, ao longo do tempo, ao passar da linha, a coisa vai se transformando. E você tem que ir entregando a informação. E ora você entrega isso para um outro robô, para um elevador ou para um operador, e você tem que entregar isso com a informação junto. Na hora certa e no tempo certo. E esses veículos, eles têm uma nomenclatura própria, não é? Tem uma sigla e eles são conhecidos por essa sigla no mercado. Verdade. Não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia bastante antiga, né? Eu acho que antes mesmo de eu ser engenheiro, isso já existia no mundo. Se chama AGV, que é uma sigla inglesa, de veículos guiados automaticamente. Ok. Essa tecnologia ela ganhou mais notoriedade
quando começou os processos de indústria 4.0 no mundo. Muito porque ele porque é muito flexível, totalmente integrado, e com adventos de tecnologia de open source, de softwares mais abertos, softwares mais amigáveis, acabou sendo adotado cada vez mais pela indústria, por essa flexibilidade e por essa ser uma máquina amigável ao usuário, amigável ao manutentor. Então ela vem cada vez mais sendo utilizada. E também tem a questão da escalabilidade. Você pode começar um processo para desenvolver ele com uma ou duas máquinas, e se você precisar de mais, você vai só aumentando a sua frota, mas toda a sua tecnologia já está definida. Então você pode definir toda a tua estratégia com uma frota menor. Isso em contrapartida, por exemplo, como que era feito antigamente. Antigamente, as empresas tinham que pensar num grande transportador, numa grande esteira. Já tinha que pensar no caso de produção full. Então tinha que ter um grande investimento inicial. Uhum. E hoje em dia você pode pensar de forma full, mas ir gradativamente e aumentando. Gradativamente. Não, porque você estava falando, eu estava justamente pensando nisso, quer dizer, porque, pelo menos assim, na minha visão, tinha muito essa visão de linha de montagem, né? Quer dizer, os caras faziam aquelas esteiras, né? E as pessoas iam fazendo participando ali do processo, participando da linha de montagem, seja de um veículo, né, de um caminhão. E é bem isso mesmo, PG. Agora, mas não é mais assim, quer dizer, com esses carrinhos você não precisa dessa necessidade de dentro de uma plataforma, enfim, dentro da indústria, propriamente dito, você já tem, inclusive, algo civil de montar essas linhas de montagem. O negócio fica mais tranquilo com a possibilidade do robô estar fazendo esse percurso aí de linha de montagem. É verdade. Assim, em plantas novas, onde você precisa de muita flexibilidade, você precisa de velocidade para criar essa planta, ter essa flexibilidade e você puder mudar o circuito durante o teu planejamento da tua própria fábrica, é muito interessante. Antigamente realmente era assim, você tinha que pensar nesses grandes transportadores, nessas grandes máquinas, instalar elas e fazer um layout em função daquilo. Uhum. Agora, os AGVs, esses veículos autônomos, eles conseguem permear, ora compartilhando uma rua comum com outros veículos, ora compartilhando a linha com operadores. E isso pode ser escalável. Então, a linha pode ser mais curta, mais longa, com curvas, sem curvas. Realmente, para quem está planejando uma fábrica, dá muito mais tranquilidade para fazer e vai fazendo paralelo. Ele vai criando a sua solução e você já vai produzindo os robôs, ganha tempo nesse processo e principalmente a flexibilidade, que não é que depois de instalado você não possa mudar. Você pode, durante ou pode mudar depois também. O trajeto acaba sendo uma infraestrutura relativamente mais simples. E aí essa flexibilidade traz a possibilidade dessa integração, então, com outras etapas da linha, com outros equipamentos, com os times envolvidos, inclusive, né? Na montagem de todos esses dentro materiais. do conceito da indústria 4.0, a integração é um dos pilares. Okay. E a robótica móvel é outro. Então, esses equipamentos eles são dotados de várias tecnologias. Mas realmente o ganho dele é essa integração total com o sistema. Então, é muito fácil de integrar com os operadores, é muito fácil de integrar com as pessoas, mas também é muito fácil de integrar com outras máquinas. Legal. Então, ele acaba sendo facilmente adotado dentro do processo. Legal. Eu queria... Mas eu não comecei com isso, né? Não, então, isso é exatamente... Eu queria entender como é que você chegou aí, né, Sidney? Porque a gente até... porque eu fiquei curioso agora aqui, porque assim, você, na realidade, se formou em engenharia, você teve oportunidade de trabalhar em... você não começou com a Seletra, você teve algumas experiências anteriores, mas que com certeza acabaram até gerando, até por situações que você tenha vivido, a oportunidade de você vislumbrar a Seletra como uma grande oportunidade, né? Você já está com a empresa há 21 anos, né? Eu estou com a empresa há 21 anos, mas assim, lá no segundo grau eu encontrei um curso de técnica eletrônica. Legal. E dentro desse curso de técnica eletrônica, nós éramos uma escola relativamente pequena. Fomos convidados por uma outra escola para participar de uma feira de ciências.
E a nossa turma, em 85, criou um robô. Nós criamos um braço robótico comandado por um computador. Já estava na tua veia. Na época era um PC 400, ainda a TV fazia parte do computador como monitor. Então, realmente foi um start por ali. Mas daí, para continuar, acabei saindo e fui fazer engenharia fora. E escolhi engenharia elétrica. Mas o que realmente me apaixonou sempre foi a parte eletrônica, parte de automação e programação em sistemas industriais. Isso você está falando, você tinha uns 16, 17 anos? Não, porque eu estou falando o seguinte, que era alguma coisa que já estava no teu sangue 16 mesmo, né? Anos. Engraçado, impressionante. 16, 17 anos, exatamente. E aí depois da engenharia, né, comecei com a parte de automação, foi uma escolha. E tive acesso à automação industrial e como engenheiro me sentia muito realizado. É bastante prazeroso você colocar vida nas máquinas, porque a máquina ela é fabricada, projetada mecanicamente, eletricamente, mas ela não está estática. Aí quando você coloca um programa dentro, ela começa a ter vida, né? E a máquina fala contigo, é muito interessante quando você faz um programa, a máquina devolve, então a satisfação é muito grande. Que legal, cara. E por aí que eu comecei enfim, a área de automação imagino que você industrial. tenha passado até antes de abrir, enfim, de fundar a Seletra, você teve a oportunidade de trabalhar em outras empresas. E talvez até trabalhando nessas outras empresas é que você vislumbrou a grande oportunidade, né, de desenvolver o que você vem fazendo hoje. Né? Depois de você formado, ser engenheiro, você tem uma responsabilidade, né? Agora eu tenho que me colocar no mercado e procurar alternativas, né? Surgiu uma oportunidade de ir para o grupo da Ambev, até na época nem se chamava Ambev, na área de automação industrial. Nessa ocasião era Brahma, né? Brahma, aqui em Curitiba. Foi a minha primeira vinda para Curitiba, porque eu fiz a faculdade em Santa Catarina. Mas a maturidade, às vezes a gente está no lugar certo, mas na hora errada. Sim, é verdade. Sim. É verdade. E eu não me sentia maduro o suficiente dentro daqueles processos. Entendi. E junto com um amigo de faculdade, a gente resolveu pivotar e criar uma startup. Né? Então, saí da Ambev para criar uma startup, onde lá a gente tinha 2 focos. Um era criar um sistema, criar um produto, isso em 96, um produto que seria um sistema de gestão já na internet. E também, a minha paixão, a automação industrial, rodava os 2 em paralelo. E esse produto, quando ele ficou pronto, foi um desafio colocar ele no mercado. Porque ele fazia gestão de academias, no caso a gente escolheu uma área na área de esportes judô, karatê, e a associação local, a associação nacional, fazia toda essa gestão desses atletas, controle de faixas, pagamentos, e toda uma gestão de apoio ao professor, que era o próprio empreendedor. E tinha uma espécie de um mini RP para ele fazer toda essa gestão da sua própria academia. Mas era tudo já na internet. E na época a internet era discada. E aí as academias ficavam no interior e a coisa começou a complicar. Os computadores caseiros de baixa qualidade. Bom, a ideia era boa, mas também a hora não era certa. Produto excelente, mas na hora errada, né? Serviu para capacitar todo mundo e ao final nós quebramos. Porque assim, é fato, né? Quer dizer, a gente quando toma o tombo é que a gente aprende mais rápido, né? Aprende melhor, né? Digamos assim, né? Foi um período de muito trabalho e muita aprendizagem. Sim, custa caro, mas muitas vezes mas vale a pena, né? Foi trampolim para você continuar buscando outras oportunidades. Com certeza, vários aprendizados que depois, quando tive uma outra empresa, tomei atenção em vários pontos. Mas é interessante porque já havia ali um pensamento empreendedor, um pensamento inovador sendo colocado em prática. Embora, se naquele momento as condições de mercado, as condições de estratégias comerciais, até de infraestrutura para comercializar aquela solução não foram as melhores possíveis e não gerou o resultado que se esperava, no entanto,
as competências do empreendedorismo voltado aos elementos da inovação já estavam ali. Essa parte do empreendedorismo, sim, né? O empreendedor toma muitos riscos, né? Até essa escolha de sair de uma multinacional, uma carreira projetada, e ir para o risco de uma empresa iniciar uma startup, tem seus riscos e você tem que confiar muito em si, acreditar muito, fazer um bom planejamento, né? Quanto mais planejamento, melhor. E quanto menos planejamento, mais cabeçada você vai dar. Então, planejamento ele vai facilitar muitas coisas, vai conseguir pavimentar parte da estrada. E parte da estrada você realmente vai ter que tomar os riscos, que mesmo uma estrada pavimentada tem surpresas, né? Legal. Mas assim, Sidney, só para a gente concluir aqui essa parte aí de como chegou na Seletra, depois da Ambev, aí você teve essa experiência com essa tua startup de desenvolver esse software de gestão de academias, né, como você comentou. Não deu certo, mas nem por isso você desistiu, né? Como é que eu queria entender como é que você vislumbrou a oportunidade da Seletra? Assim, foi a partir de onde que... Teve mais um elemento intermediário. Uma grande multinacional veio para o Brasil no intuito quando foram instalados mais algumas unidades fabris de automóveis no Brasil. Opa. Principalmente aqui em Curitiba, tem 2 grandes players de fábricas de automóveis. Um desses fabricantes, por uma condição da vida, né, acabou encontrando a nossa empresa com o intuito de contratar a nossa empresa de automação industrial. Como que isso aconteceu? Aconteceu com uma conexão lá dentro da Ambev. Entendi. Colegas de trabalho lá saíram, conexão com essas pessoas que estavam de fora, e eu já não estava mais lá, e aí me conectaram e a gente teve essa conversa de prestar esse serviço como empresa, até um momento difícil da nossa empresa, que nós estávamos com essa dificuldade de botar o produto no mercado. Mas o Brasil ele tem algumas curiosidades, né? E uma das regras dessas empresas vindo de fora é ter uma taxa de nacionalidade de colaboradores nacionais para trazer trazer gringos, sei lá, 2-1 ou 3-1. Eu não me lembro a relação. E aí, no meio da negociação, a oferta era de realmente se tornar um colaborador e não mais um prestador de serviço. E foi uma decisão também difícil de abandonar aquele sonho, só que também as pessoas dentro daquela startup estavam assediadas por outra forma e a gente resolveu encerrar. O negócio não estava tão bom. E aí, dentro dessa multinacional, tive uma experiência de viver na Europa durante a etapa do projeto. Legal. E participar desse grande projeto, onde foram feitas várias unidades fabris no Brasil. E a gente percebeu uma dificuldade aqui, durante esses processos, a falta de players qualificados na área de automação industrial. Era uma coisa que me incomodava muito. Vinham players de fora para fazer esses trabalhos aqui. E aqui tinha, mas com uma certa raridade, assim, com um volume relativamente pequeno, com as especialidades necessárias, né? E aquilo ali indicava claramente um nicho de mercado, né? E aquela vontade de voltar a empreender dentro da área que eu estou apaixonado, na área de automação industrial. O nicho justamente indicou para onde você... Aí, como a empresa ela também migra entre países e estava num processo de fim de ciclo no Brasil, indo para um ciclo num outro país, aí o convite era continuar nesse ciclo no outro país. Foi aí uma grande motivação de ficar no Brasil e abrir a Seletra. Uma empresa nacional, ela foi fundada aqui no Paraná, São José dos Pinhais. Apesar de ser totalmente nacional, a origem já começou um pouco internacional. Tinha um italiano, um argentino e 2 brasileiros. Mas o foco era, sim, de trabalhar com automação industrial de softwares grandes, robustos, para industrial, buscando esse nicho que tinha essa falta no mercado.
E a gente já se posicionou junto a esses grandes players com essa proposta. Não, show de bola. Uma coisa interessante que eu acho também disso tudo, André, que é importante que a audiência capte aí, é essa questão do relacionamento. Quer dizer, você, na sua fala que você colocou, não, eu fui para a Ambev, uma multinacional, enfim, trabalho super bacana, e tudo mais, mas enfim, você não teve não se sentiu tão bem para continuar ou fazer carreira na Ambev, mas nem por isso você deixou de fazer bons relacionamentos, porque se surgiu a oportunidade de depois você ir para essa outra empresa que estava montando essas plantas Fabris aqui no Brasil e que, na verdade, gerou todo esse insight para que você montasse a Seletra, foi a partir de algo que não deu certo. Quer dizer, o fato de você não ter seguido carreira na Ambev não te impediu de fazer bons relacionamentos, de buscar essas conexões e depois ser indicado através da própria Ambev, um lugar onde você não seguiu carreira, né? Então, essa é o que eu costumo falar. Quer dizer, por mais que você não esteja no local adequado ou na empresa adequada ou não se sentindo tão bem aonde você está, você precisa manter boas relações, precisa manter bons relacionamentos, fazer o teu trabalho da melhor forma, ser extremamente profissional, porque as oportunidades surgem para quem, enfim, está ali, quem mostra serviço, quem trabalha bem, né? E isso é fundamental, né? Tem uma mazela na nossa ementa, nossa grade estudantil, que nós da área de exatas, a gente é tolhido da área de humanas. A gente, às vezes, é tolhido da área financeira, né? Até durante a faculdade, o professor já fala assim, quando o seu gerente falar isso, você já nem era motivado a empreender. Isso mudou bastante com o tempo. Mas chega um momento quando você começa a bater num teto, não consegue encontrar mais alternativas, é que só a parte de inteligência intelectual técnica Lógico. não está mais respondendo, né, ao processo. Então, a falta da inteligência emocional, ela te limita. Não, com certeza. E a hora que você abre esse espectro de buscar, você começa a responder muitas coisas para você mesmo, né? Das dificuldades que tinha, de relacionamento, porque no final das contas, todas as empresas, por mais paixão que você tenha por automação, são feitas de pessoas. Lógico, a relação são todos pessoas, apaixonados, né? E cada um com seus objetivos e suas loucuras, né? Então, a parte de inteligência emocional, quando ela entra nesse processo, aí começa a melhorar e as coisas fazem mais sentido ainda. Quanto mais humanizada é uma empresa de automação, melhor é. Que legal. E isso eu acho que, até pela tua própria fala, não é algo que... Porque eu imagino que o teu mundo, as pessoas com quem você convive, com quem você se relaciona, sejam extremamente técnicas, né? Enfim, o papo de vocês é extremamente técnico e tudo mais. Mas o que você está colocando aqui, assim, que mesmo sendo desta forma, não há como se abrir mão dessa questão de relacionamento entre as pessoas, em ter uma comunicação, um processo de empatia entre todos, né? Então, isso é algo que você foi desenvolvendo, né? Porque a gente está falando aqui toda da tua parte técnica. Como é que você chegou nessas constatações aí? A partir de onde? Como é que foi esse ganho? De onde veio isso? Estamos falando aqui com a nossa especialista aqui, mas enfim, André só é para... especialista. e já nos apoiou muito. Chega um momento que você entende que está faltando algo, só que você não sabe exatamente o que é. A busca por uma especialização, a busca por um MBA. Eu procurava, gestão de empresas, gestão de projetos. Aí, um dia passou por mim uma ementa lá, desenvolvimento humano. Falei, nossa. Pro técnico, né? Nunca engenheiro. Nunca vi falar disso. O que será que é isso, né? E aí fui entender lá, fazer uma entrevista, né? Porque você faz uma entrevista para ver se você se enquadra para fazer o... Aí eu entendi como é que era o curso. Eu falei, me inscrevi na hora, né? E realmente, aí mudou tudo, essa relação humana. Até a vida pessoal muda, né?
e trata coisas de você começar a superar falar em público, a você usar técnicas de PNL, a você conseguir falar de amor com alguém que você ama, que é uma coisa tão natural, né? Que legal, cara. E parecia que era uma dificuldade tão grande, né? Dizer assim, pai, eu te amo, como era difícil antes. Né? Então, essa mudança, ela me fez muito bem e na empresa facilitou muito. Né? Produtividade aumentou, tudo, né? Assim, é muito difícil de medir, mas você Mas o ambiente, você percebe o ambiente o clima, melhor, né? A empresa vai crescendo passos de formiguinha, né? Com todos os seus desafios, que a gente está num processo tecnológico de desenvolvimento, uma competição mundial, só que a gente tem que sobreviver, a gente tem que fazer as máquinas elas funcionarem muito bem e você tem que estar sempre em processo de desenvolvimento, né? Então, essa atração não só a tecnologia apaixona, mas também você precisa ter esse olhar humanizado e esse ambiente tem que ser realmente gostoso, porque afinal de contas as pessoas passam uma boa parte do tempo numa empresa, né, e convivendo entre as pessoas. Essa jornada do Sidney, PG, ela representa muito bem aquele líder que teve uma formação, uma origem técnica, que se desafiou a vivenciar o empreendedorismo e que nesse caminho, à medida que foi estruturando a sua empresa, vendo o crescimento dos negócios, fortalecendo uma estrutura de time, de gestão, foi percebendo a necessidade do desenvolvimento de competências comportamentais. Com certeza. O Sidney usou uma frase muito forte quando ele disse assim, quanto mais humanizada uma empresa de automação for, melhor. Então, quanto mais tecnológico o mundo fica, mais a competência humana, o relacional, essa vulnerabilidade, essa possibilidade de olhar um para o outro, construir vínculos de conexão e confiança, é necessário. Quanto mais a gente for avançando no mundo da robótica, da automação, mais humanos nós precisamos parecer uns aos outros, para interagir com um novo nível de qualidade, uma nova forma de construir confiança. Sem dúvida nenhuma. E isso faz com que a gente leve a humanidade para mover a tecnologia. Ela tem que só servir a nós, né? Ela não pode ser uma obsessão. Ela tem que ser uma ferramenta que nos serve e sempre o objetivo principal é um bem-estar do ser humano, né? Lógico. Até a automação dentro das indústrias, às vezes é muito tocado, mas a automação gera muito desemprego. Na verdade, esse é um olhar que não é tão verdadeiro. Porque assim, a competição, ela não é só entre a empresa, uma do lado da outra naquele bairro. Elas competem entre cidades, entre estados, entre países. A gente compete entre outros países. E se você tem alguma forma de deixar a sua empresa mais competitiva, colocando alguma tecnologia, você vai garantir a sustentabilidade dessa empresa, você vai garantir esses empregos. Então, tem que ter esse olhar de ir se atualizando, ir se modernizando. Lógico. Pela própria sustentabilidade. Né? Seria equivocado não querer evoluir para preservar um emprego e acabar acabando com o emprego de todos. Acabando com a empresa em si. Né? Então, é sempre um olhar de trazer esses recursos, trazer a adoção dessas tecnologias para o bem-estar do ser humano. Não, sem dúvida. Até pegando um gancho nisso que você está falando, Sidney, enfim, a indústria 4.0, você já falou alguns dos pilares dela, mas um pilar dela é também a inteligência artificial, né? E dentro dessa automação a qual você está se referindo, dos robôs, já tem algum projeto, já está em andamento a utilização da própria inteligência artificial para que esses robôs ganhem mais autonomia? Se é que se pode dizer em mais autonomia? Existe alguma coisa nesse sentido? Então, eu disse que essa tecnologia ela não é nova, né? Provavelmente ela já existe até antes de eu ser engenheiro, já tinha carros que de alguma forma andavam de forma autônoma nas indústrias. Mas hoje sim, hoje existe uma grande evolução na indústria
E esses robôs, eles já são dotados de uma outra tecnologia, não mais a de controladores industriais, e sim PCs desenvolvidos em sistemas de plataforma, sistemas operacionais robóticos, onde a inteligência artificial ela faz parte disso. E deixando esses robôs até mais humanizados, porque eles tomam decisões, eles tomam alternativas para fazer o seu trabalho, assim, muito comparável com o ser humano. E a inteligência artificial faz parte desse processo. Não. Porque a inteligência artificial, ela dá essa possibilidade, inclusive, dessa alternativa, onde escolhe qual é a melhor alternativa para fazer aquela tarefa, né? Isso é muito comparável com uma ação humana, onde você muda de opinião durante o processo. Sim. E sim, nós estamos adotando isso. Nós vamos lançar um produto, inclusive, esse ano, fazendo frente a esse mercado mundial, com esses robôs autônomos, já com uma outra nomenclatura, não mais AGV, veículo guiado automaticamente, mas AMR, que seria robô móvel autônomo, Automated Mobile Robot. Yeah. E esses carros, a grande diferença é isso, é a inteligência artificial dentro deles. Não depender mais de infraestrutura, onde eles vão ser mais autônomos ainda, como aquele nosso equipamento que tira o pó na casa, que faz o scanner lá e você fala, isso aqui é cozinha, faça a área da cozinha, você não precisa ter algo determinado. Também isso está vindo para os nossos produtos, para o uso Que legal, cara. da tecnologia industrial. Muito bacana. Como que é o trabalho lá na Associação Brasileira da Internet Industrial? Você coordena um dos grupos, né? O grupo de negócios. Como que isso se conecta com esse nosso assunto? A Associação Brasileira Internacional, ela foi criada com o intuito de aproximar a indústria brasileira da internet industrial. Então, a nossa missão lá é facilitar a adoção das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 para toda a indústria nacional. Então, existe o grupo de trabalho de negócios, de pessoas e de tecnologia. Pessoas nunca ficam de fora. Não, e agora, depois do teu MBA, nunca mais, né? Eu apoio um dos grupos, o grupo de negócios. A gente faz encontros trimestrais, são reuniões assim semanais, mensais, mas sempre com esse intuito. Existem casos de análise da indústria, são gerados conteúdos para a indústria. É sempre um intuito de facilitar a adoção das tecnologias. Mostrar casos reais, como que foi feito, os perrengues, a vida real, como é que é, as suas vantagens. Sempre com esse intuito de, no processo, é um trabalho voluntário. Uhum. É uma forma de você doar algo para o Brasil. Você doa o seu tempo, você doa o seu conhecimento e um pouco de intensidade em prol da indústria nacional. Não tem lá fins lucrativos, mas é sempre nesse processo de adoção. Muito legal. É bacana ver como é DNA da Seletra também, né? O fato de que tem esse trabalho voluntário, que de alguma forma olha para a sociedade e quer devolver em alguma medida o progresso científico, o conhecimento, o compartilhamento disso. Sim. E tem também um outro lado, que é a abertura para que a sociedade possa conhecer um pouco melhor esse mundo pelo lado de dentro. O Sidney compartilhou com a gente nos bastidores que, eventualmente, formam-se grupos que podem visitar a fábrica para conhecer como é que funciona essa história de produzir robô no Brasil. É isso mesmo, Sidney? Sim. Realmente é um Não prazer. só ver produzir, mas eu queria ver funcionando também, André. Boa. Eu queria ver uma linha de... Durante as visitas, assim, a universidade nos procura, portas abertas, às vezes a comunidade, pessoal do segundo grau, né? E a gente gosta que esse pessoal venha visitar, porque pode ser um próximo apaixonado pela tecnologia, né? É isso aí. Então, dentro desse
tour plant, na verdade, a pessoa entende um pouquinho também das hard skills, vê lá um projetista projetando, Legal. mecânico, elétrico, a parte de projeto de software, parte de gestão desses projetos, todo esse back office por trás disso aí. Depois de toda essa parte conceitual feita, porque a gente todo esse conceito é feito dentro da empresa. Todo o projeto é lá. Nós temos uma área de showroom, uma espécie de uma pista de demonstração, onde eventualmente tem carros sendo testados lá para melhorar a performance do carro, para demonstração, e está nesse ambiente compartilhado. Mas também tem a parte industrial, o processo, linha de montagem da fabricação dos robôs. Nosso volume ele era relativamente pequeno, em torno de 100 veículos por ano. Acho que a gente tem uma frota instalada uns 500 veículos no Brasil. E a fábrica é dimensionada para uma capacidade de fazer um veículo por dia, um robô por dia. E aí você, visitando, vai ver várias partes do processo. E aí toda a adoção das tecnologias da indústria, né? Processo Lean, 5S muito forte. E a gente conseguiria montar um grupo para ir lá visitar? Com certeza, seria um grande prazer. Aí, audiência, pessoal. Nós vamos ter que bolar aqui uma forma vamos combinar com o Sidney. Quantas pessoas, Sidney? Olha, as visitas têm ocorrido com grupos em torno de 10 pessoas. Opa. Então, assim, pessoal, no mínimo 10. Eu vou ver se depois a gente daqui nos bastidores negocia com o Sidney, ver se a gente consegue montar 2 grupos em 2 momentos diferentes, mas pelo menos 10 a gente está prometendo aqui para vocês. Nós vamos ter que ver como montar aí essa... Mas só reforço o meu pedido para que vocês participem lá das nossas redes, para que a gente possa contactá-los, para que a gente possa, de alguma forma, organizar, porque não tem dúvida que vai ter muito interesse de conhecer a Seletra lá. Mas para isso, preciso que vocês se inscrevam nas nossas redes, né, André? Senão fica difícil depois até da gente montar um processo de sorteio. Mas, Sidney, com certeza a gente vai lá sim para conhecer, porque curiosidade aí é enorme. Na verdade, não vai ter nada preparado, vai ser o dia a dia da empresa. Ótimo. Vamos agendar um dia, vai ter alguém para acompanhar o processo, porque são em 2 plantas separadas. Mas Vamos combinar isso aí. Vamos combinar para... Vai ser um grande prazer, né, André, para que a gente consiga levar um grupo lá para conhecer. Vai ser realmente um grande prazer. E quem está aqui na região de Curitiba, né? Nós estamos na região metropolitana. Então, fácil acesso. Não, show de bola. Mas está aberto. Está aberto para qualquer excelente notícia. Curioso do mundo. Excelente notícia. Andréia, o papo está super bom, mas a gente tem que partir já... Pois é. Dá dó de acabar, gente. Infelizmente, a gente tem que partir já para as finalizações, né? Isso aí. E aí, Andréia, você anotou aí alguma... Eu anotei alguns elementos importantes aqui, que além de todo esse cenário que acompanha a história do Sidney, da Seletra e do time da Seletra, que é se posicionar como um grande player de mercado e que a gente ouvindo a história e conhecendo um pouquinho melhor a Seletra, como eu tive a oportunidade de conhecer, a gente sente muito orgulho de saber que no Brasil a gente tem um player importante como esse, para fazer a diferença de fato no mercado de automação industrial. E sabendo dessa história, entendendo um pouquinho melhor hoje, o que você conta pra gente, Sidney, a gente vê que, além dessa curiosidade, dessa paixão que foi movendo você, os teus sócios, o teu time, a construir o que foi construído, tem também aí nesse empreendedorismo voltado para a indústria 4.0 uma importância enorme de ativar potencial realizador, de conectar competências técnicas a competências comportamentais e se desafiar e aperfeiçoando isso na medida que vai avançando pelo caminho, na jornada. E saber que dá para fazer a diferença nesse mercado, inclusive contribuindo com a sociedade, compartilhando conhecimento, abrindo as portas para receber interessados. E tudo isso é muito significativo. Com certeza. Porque isso não está movendo só a indústria 4.0.
Isso está movendo as gerações para entender que há espaço nesse mercado de trabalho. Sem dúvida. Isso está movendo uma série de pessoas que veem nisso uma inspiração para conectar habilidades técnicas às soft skills, habilidades chamadas as habilidades humanas, as human skills. E tudo isso é muito inspirador, tudo isso ensina muito. Aqui no podcast, a gente tem a grande missão de dividir para multiplicar. Então, ter você aqui com a gente, Sidney, contribuindo dessa forma, com essa história tão rica, faz a gente ter esse senso de missão cumprida. Não, com certeza. E eu só queria até reforçar dentro do que você colocou, o que eu acho muito bacana é que essa determinação que você teve, mesmo aos 16, 17 anos, lá quando você fez o primeiro braço lá, que você estava contando lá, do teu primeiro robô. Quer dizer, você nunca desistiu do teu sonho, né? Por mais Sempre que você um grupo. Mas, legal, mas eu digo assim, Sidney, eu estou pegando na sua pessoa representando o grupo, eu digo assim, a persistência que você teve, você não desistiu, você, enfim, continuou buscando o teu sonho, você não desistiu do teu sonho e hoje, enfim, está aí com uma empresa de sucesso. Porque a gente vê agora a Seletra, uma baita empresa, eu não sei quantos funcionários você já tem agora? São 75. Então, são 75 funcionários, enfim, produzindo robôs. Inclusive, a gente não mencionou isso, mas você já tem robôs que foram, inclusive, exportados para os Estados Unidos, para plantas nos Estados Unidos. Enfim. Mas começou daquele teu sonho lá. Quer dizer, você não desistiu do teu sonho, né? Você persistiu, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo situações onde até a própria empresa, a primeira startup que você montou não deu certo, você continuou focando no teu sonho de ser empreendedor e hoje é um baita empresário de sucesso reconhecido aqui no Paraná, no Brasil e no próprio mundo aí, né? Fazendo a diferença aí, produzindo esses robôs aí que tanto ajudam essas indústrias aí nos seus processos fabris, né? Assim, é super bacana, meus parabéns, cara. Obrigado. A gente ficou muito feliz aí de dividir com a nossa audiência essa história tão bacana aí, história de vida, que obviamente a história está interligada aí com a história da Seletra, né? Bom, obrigado pelas palavras. É um processo, essa jornada da vida, até as nossas escolhas, elas vão nos levando. E até a criação desse produto, nós adotarmos isso aí, foi numa questão de uma crise mundial, foi numa questão de dificuldade. A dificuldade, a gente escolheu um produto, elegeu, onde a gente poderia resumir todo o nosso conhecimento num produto e colocou nossas energias nesse modelo de negócio. Essas escolhas que você faz durante esse processo, elas vão te levar no caminho. Agora, olhando para trás, você vê a conexão de uma coisa com a outra. Uma coisa com a outra das tuas escolhas que você fez lá atrás. Legal. Então, é muito a gente, eu não sei, André, quantas escolhas você faz por dia. Normalmente o ser humano, assim, é em torno de 200 mudanças de, né? E todas essas nossas escolhas, né? Elas vão de alguma forma moldando para onde a gente vai. E isso, quando você tem apoio de outras pessoas que passaram, que vivenciaram, ou mais conexão com essa parte das soft skills, com a parte de inteligência emocional, onde você junta tudo isso, e aí parece que as tuas escolhas ficam melhores, né? Não resta dúvida. E aí parece que depois de escolhido faz sentido. Obviamente que todo mundo erra, né? É normal você admitir o erro, já acelerar logo. E aprender com isso. Errei, manda bala, vamos para a próxima e faz uma nova escolha. Que bom. E aí acaba formando a jornada. Então, Sidney, cara, muito obrigado aí pela tua presença aqui. Não tenho dúvida que agregou bastante aqui para a nossa audiência. Você hoje dividiu vários ensinamentos aqui com a gente. A gente vai deixar aqui na descrição do nosso vídeo o site da Seletra, porque eu acho que pode gerar muito interesse aí de pessoas que queiram, enfim, entrar em contato contigo, enfim, até para ver alguma oportunidade, enfim. Você mesmo já colocou aí que questão de mão de obra aí, imagino que para essa situação específica, vocês são extremamente técnicos, a gente,
enfim, coloca lá o site da Seletra. Obrigado também pela disponibilidade aí que você está dando aí da gente participar do programa de visita lá, de portas abertas, né? Para a gente conhecer na prática, né, o que a gente conversou aqui. Vamos ver como organizar aí para a gente montar um grupo de pelo menos 10 pessoas, né, André? Vamos. Para ir lá. E, enfim, cara, muito obrigado mesmo. Foi super enriquecedor aí o bate-papo contigo. É isso aí, leva um abraço nosso para todo o time da Seletra. Obrigado. Vou deixar aqui um caderno. Poxa, obrigado. O caderno não é uma agenda, é um caderno. Assim vocês vão... Obrigada. E aqui, fazer umas... Tá aqui os rabiscos. Seletra. Isso aí, muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, foi realmente um prazer. O prazer foi nosso. Quem sabe a gente estimule a curiosidade de novos apaixonados. Não tenho dúvida. Certeza. A gente está sempre em busca de novos entrantes para esse mercado e que mais e mais empresas consigam apoiar as empresas nacionais para nós ficar um país cada vez mais competitivo. Show de bola, Sidney. André, obrigado. Obrigado aí por dividir aqui a bancada aqui para a gente nesse bate-papo de hoje. A nossa audiência, muito obrigado aí pela participação hoje aqui. Mais uma vez eu vou reforçar para que vocês participem, colocando lá se inscrevendo nas nossas redes, seja no YouTube, seja no Instagram, no Facebook, no TikTok, e principalmente comentando, né? Propondo temas. A gente hoje trouxe aqui já uma situação diferente, porque surgiu de algumas indagações que fizeram para a gente. Mas, enfim, é muito importante que a gente mantenha essa relação e que a gente obtenha de vocês esses feedbacks para que a gente possa estar se aprimorando cada vez mais. Muito obrigado. Henrico, Theo, show de bola. Obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.